Bom dia a todos. Bom dia, que alegria receber você aqui, que alegria saber que você tomou um tempo para sair da sua casa e chegar até aqui para a gente poder celebrar o reino de Deus nesse lugar, amém? Agradeço a sua presença, que o nome do Senhor seja exaltado, seja honrado nesse lugar. E na medida em que você aqui entra e você acalma seu coração, desacelera o seu ritmo, né? É um momento de desacelerar o ritmo. E uma das formas da gente fazer isso é a gente botando o celular no mudo, né? Uma forma da gente não atrapalhar a nossa experiência nem a experiência de quem está do lado, né? Então, na medida do possível, já ajusta o seu celular e eu louvo muito a Deus por você ter chegado até aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos orar todo mundo junto? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a paz que sentimos por estarmos aqui na Tua presença. Conduza esses momentos de adoração ao Teu nome, para que as pessoas aqui vejam o manifestar do Teu Espírito e que saiamos daqui completamente diferentes da forma como entramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Quem é esse que vem, que nos abraça e que nos conhece na caminhada da vida? Vamos louvar a Deus todos juntos. Vamos todos juntos. Vamos reconhecer Ele a partir daquilo que Ele faz, a partir daquilo que Ele é. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Louve o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ele ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Oh, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mão e Ele te vê. Ele nos observa, Ele sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Os nossos olhos se abrem
ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és e reconhecemos quem tu és. E colocamos diante dele toda a nossa preocupação, todo o nosso peso, toda a nossa carga, e que ele alivie o nosso coração. E que o nosso coração seja sempre um coração grato. Grato pelo que somos, pelo que temos. E pela certeza de que se caímos, temos as mãos dele para nós segurarmos. Se eu cair, Senhor, segura a minha mão. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas, procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver o amor, valorizar cada instante, dividir o que receber e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respira sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, 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 te agradeço.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem falhado, o Senhor não tem faltado com essa igreja, o Senhor não tem faltado com a nossa vida. Obrigado porque até nas pequenas coisas nós sentimos a Tua mão. Sentimos que o Senhor é o dono de tudo que fazemos, é o dono dos nossos dias. Cada vez mais, Senhor, o Senhor cresça e Sua glória permaneça, que cada um de nós diminuamos diante desse desafio, que é fazer o Senhor ser visto nas nossas atitudes. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, que Ele sempre cresça mais. O que importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de
dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, dono dos meus dias. Senhor Jesus, como é bom saber que a gente pertence ao Senhor, que o Senhor é o dono do tempo, que o Senhor é o dono da vida, e ter o privilégio de estar se relacionando contigo e aprender mais de Ti a cada dia. Como é bom, Senhor, que a gente aprenda através do Teu Espírito quem o Senhor é, quem nós somos. Nos abençoe e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. O que é o que é? Clara e salgada, cabe em olho, pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta. Inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem. Vocês não sabem, gente? Vocês moram em São Paulo e não sabem. Isso é uma blasfêmia. Eu peço licença aqui, eu não tenho espírito mortal do Capão, eu tô parecendo o Michael Scott naquela série do The Office cantando rap, mas essa música ela é muito singular porque ela dentro de uma cultura que fala para anestesiar as nossas emoções. Ela fala que a lágrima, apesar de ser pequena, ela pode pesar muito. Em meio de uma cultura que fala que homem não chora, que homem não pode sentir, porque homem não pode se colocar como alguém vulnerável, porque ele vai ser visto como um fraco. Mano Brown ele escreve essa música e fala assim, olha, homem não chora, mas Jesus chorou. Você tem um Deus que chora. Você tem um Deus que sente. Você tem nas suas mãos aí um livro sagrado altamente sentimental, de homens que aparecem com toda a sua humanidade, de um Deus que não é indiferente, de um Deus que sente. Tem um autor, o Auerbach, ele vai falar no seu livro Mimesis, ele vai dizer que a Bíblia ela apresenta camadas de humanidade maiores até mesmo do que grandes obras aí do Ocidente, como a Odisseia de Homero, que é uma grande obra, muito bem escrita, mas lá na Odisseia de Homero você vai ter Ulisses, que vai estar lá no início da obra, ele vai ser um cara valente. No meio da obra ele vai demonstrar sendo ainda um homem valente. No final da obra ele vai continuar sendo, dentro da Odisseia, um homem valente. Daí você pega personagens dentro da Bíblia como Davi. Davi, ele começa, às vezes ele é valente, mas às vezes o medo vem e às vezes ele se sente culpado. E aí a gente vai descobrindo camadas de humanidade dentro das histórias da Bíblia. A história de José e seus irmãos, que ele não pode se conter ali, a emoção dele, ele não pode demonstrar, ele não pode dizer que José é José para os seus irmãos. Depois ele se encontra com Jacó e é um encontro lindo. Você vê dentro das páginas do seu livro sagrado, Jesus chorando em cima de Jerusalém. E depois Jesus dizendo que felizes são os que choram. Em Gênesis, no capítulo 6, você vai ver que Deus ele olha para o coração humano e dentro do coração humano ele enxerga que todo ímpeto do coração humano é para o mal. Ele enxerga a corrupção. Ao enxergar o coração do homem, Deus lhe pesa o próprio coração. Então você, dentro dessas páginas desse livro sagrado, você é convidado a ver o que Deus vê e a sentir o que Deus sente. Em outros momentos, outros personagens, é Deus que é convidado a sentir o que eles sentem. O Dr. Tiago Arraes ele vai dizer que os escritores antigos tinham o livro de Salmos, por exemplo, como uma hospedaria no meio de um deserto, que é para que todo viajante cansado pudesse encontrar descanso. Porque é dentro do livro de Salmos que a gente vai encontrar com um espectro
grande das emoções humanas. Ali a gente encontra afeto, gratidão, mas a gente encontra ira, a gente encontra medo, insegurança, várias emoções. Tem o poema. Eu peço que vocês não fiquem estarrecidos aqui com o título desse poema. É de um teólogo e poeta, pastor, um amigo meu maravilhoso, Gabriel Gruber. O nome do poema é O Deus Patético. Eu tenho repugnância ao rosto apático de Deus. Enoja-me e empaúra tal face de mármore, o inamovível, insorrível, impiscável, indisposto, o inatingível, irrisível, incossegável, inchorável. Afeiçoa-me mais adorar o chorume do que um Deus assim. Revira meu estômago, me torce as entranhas. Intangível, não passa de um Deus débil e estragado, um Deus errado. Nada me é mais sublime, nada me é mais santo do que um Deus que chora. Meu coração treme e se prostra diante de tamanha glória. Meu Cristo chora, meu Cristo chora, meu Cristo chora. Meu Cristo sente a dor de perder um amado. Meu Cristo conhece o gosto das lágrimas, até a natureza regozija, pois como ela, Deus chora. As goiabeiras, os lambaris, as garças, os amantes, as lagoas, os caramujos encontraram um Deus em quem todos estes podem tocar. Podem encostar as suas mãos, podem o sujar com as suas vidas, podem o manchar com seus sorrisos, podem o macular com milhares de cócegas. Meu Deus, como é linda a tua risada. Cristo meu é aquele que rolaria na grama com as crianças e cachorros. É Cristo de devassos, é Cristo de loucos. Meu Deus é abraçável, pois também é abraçador. Afinal, como dizia o poeta, pode haver cruz sem um Cristo de braços abertos? Meu Deus, nada de rátio, tem é puro patos. Meu Deus é patológico, apaixonado, patético. Meu Deus morre de paixões. Ele chama Deus de patético porque patético vem de patos, vem de paixão, vem daquele que sente. E Deus sente. Na Bíblia, Deus sente. Na Bíblia, a ira de Deus é uma resposta à violência que há no mundo. Deus é aquele que sente. Contra os argumentos dos ateus que olham e vão dizer assim, cadê Deus na Cracolândia? Deus não está nem aí para você. Na verdade, nas páginas desse livro, Deus está muito aí. Ele está sentindo muito. E a pergunta de ouro dessa manhã é, nesse livro aqui, é apresentado um homem totalmente humano. Um homem que sente. É apresentado um Deus que sente. E a pergunta é, se o homem sente, se Deus sente, por que eu e você? Por que a gente foge dos nossos sentimentos? A gente está aí numa série desafiadora. Eu gostei muito dessa escultura, ela é muito bonita, que fala sobre as emoções. É um livro baseado na autora Brené Brown, no seu livro Mais Forte do que Nunca. E é uma autora que já vem há anos estudando o tema da vulnerabilidade, da importância da gente entrar em contato aí com os nossos sentimentos. E nesse livro ela vai investigar o que acontece com as pessoas que conseguiram dar a volta por cima na vida. Será que existem algum tipo de coisa que as uniria? Será que existiram passos que elas fizeram que a gente pode ensinar para outras pessoas? Eu sei que às vezes você escutando isso, isso aqui está parecendo um livro de autoajuda, mas ela é uma cientista que estuda esse tema há muitos anos. Então ela vai dizer, uma coisa que une as pessoas que conseguiram dar a volta por cima é você entrar em contato com os seus sentimentos, é você encarar esses sentimentos, é você se perguntar sobre eles. E tem uma história da Bíblia que é o convite de Deus para que uma pessoa determinada da Bíblia sinta, pare para pensar sobre o que está sentindo. Então, se você pode aí abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vou ler aqui do verso 2. Diz assim: Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Aconteceu que, ao final de certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então, até aqui a gente vê essa história que 2 irmãos decidem levar uma oferta para Deus. Deus se agrada da oferta de um e não se agrada da oferta de outro. Mas aqui acontece um diálogo importante. Deus conversa com Caim. Veja como é que esse diálogo acontece. O que Deus pergunta e o que Caim responde. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O seu desejo será contra você, mas é necessário que você o domine. E Caim não responde nada. Deus faz uma pergunta para Caim. Caim não conversa com Deus. E a próxima cena que a gente vê é: Caim disse para Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? Então, olha, eu sei que aqui vocês já ouviram o pastor Edson falando dessa história antes. E ele vai com a gente, esse verso 7 é um dos versos de mais difícil tradução que você tem na Bíblia. Então ele vai escavar lá no hebraico, na raiz do hebraico, a gente vai encontrar petróleo no hebraico, e ele vai dizer assim: olha, gente, aqui dá pra gente ver que Abel ele foi muito mais cuidadoso ao levar uma oferta para Deus, porque ele levou o melhor do rebanho, ele levou os primogênitos e os mais gordinhos. Ele teve esse cuidado. E Caim parece que ele levou qualquer coisa, ele não levou os primeiros frutos. Ele levou alguma coisa do rebanho. Agora, não foi como Abel que teve o cuidado de levar o seu melhor. O Caim levou qualquer coisa, Abel não. E toda a construção do texto, Caim tem proeminência. Ele é o filho primogênito. Ele é quem tem a profissão do pai. Ele aparece primeiro, então você tem ali o primeiro lugar que aparece sempre em Caim. Quem sabe isso pode ter deixado ele desconfortável de agora os holofotes ter sido para o irmão e não para ele. Mas o fato é que numa leitura até mesmo superficial, a gente vê que quem busca conversar é Deus. E quem não quer conversa é Caim. Caim não quer parar e pensar sobre o porquê que ele está sentindo o que ele está sentindo. Caim, ele inventa uma narrativa na história, uma história na cabeça dele. Ele pensa assim: por que eu estou me sentindo mal? Quem é o culpado? Meu irmão é o culpado. O que eu vou fazer? Eu vou resolver, vou matar meu irmão. Problema resolvido. É uma resolução muito ruim, porque você só tem um amigo no mundo, você mata esse amigo. Né? Uma ideia bem ruim. Algumas coisas que a gente faz na vida, a gente precisa ter um amigo para perguntar: essa ideia aqui é ruim? A pessoa vai dizer assim: é bem ruim. Então você não faça. E ele poderia ter aberto o coração. Se ele tivesse aberto o coração, ele teria desenvolvido a relação dele com Deus, a relação, o autoconhecimento dele com ele mesmo. Por que eu estou sentindo raiva? Meu irmão não pode ter destaque, é só eu que posso ter destaque no mundo todo. Eu tenho um planeta só para mim, é só eu que posso ter destaque, meu irmão não pode ser bom nunca. Ele perdeu de aprender algo sobre ele e de aprender algo sobre o irmão. E sobre o relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele com o outro. Então, assim, se eu estivesse lá, eu teria conversado. Eu teria falado: Deus, também não gostei se eu fosse Caim, né? Eu estou bem representante dos hortifruti granjeiros aqui. Eu ia dizer: Senhor, por que negócio é esse? E eu sou vegetariana. Eu ia dizer: Senhor, jamais eu vou trocar meu brócolis pelo bife. Agora está ficando perto aí da hora do almoço. Então você imagina aquele brócolis no espeto com a gordurinha estralando. Jamais que eu vou trocar por um bife. Por que o senhor escolheu ele? Por que o senhor não me escolheu? Eu tô chateada mesmo, eu tô muito irritada. Não gostei dele ter preferência, do senhor gostar mais. O senhor gosta mais dele? O senhor não gosta de mim? Podia ter conversado. Ele poderia ter se desenvolvido. O fato dele não ter parado e não ter pensado sobre os próprios sentimentos levou ele a cometer uma loucura. A loucura contra uma pessoa, contra outra pessoa, e uma loucura contra ele mesmo. A vida dele ficou um inferno depois.
Para um hortifruti granjeiro, você pisar, o lugar que você pisar fica infértil. Imagina. E é justamente isso que a Brené Brown vai falar com a gente. Quais são os danos? Como eu posso viver de maneira... Posso me prejudicar quando eu não entro em contato com os meus sentimentos? Quando eu vivo que nem um trator, né? As coisas acontecem comigo, não. O importante é a vida que segue, né? Tem uma frase que eu... que às vezes eu escuto, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Eu nem paro para pensar, não, gente, vamos aqui para frente. Você nem para digerir o que aconteceu. Você só vai. E qual é o problema quando a gente acaba não parando para pensar o que eu estou sentindo? Por que eu estou desconfortável? Por que será que eu respondi de maneira ríspida? A Brené, ela vai dizer que a gente precisa ser curioso sobre os nossos sentimentos. A gente precisa ter curiosidade, só que a gente vive dentro de uma cultura que fala que os nossos sentimentos não são importantes, que a gente não precisa parar e pensar sobre eles. As nossas certezas, elas nos aprisionam. E a curiosidade é o que move a vida. Se você é cientista, você vai dizer, as perguntas que movem a ciência. Mas são as perguntas que movem o seu relacionamento. Se você não tem curiosidade sobre a pessoa que você está do lado, o relacionamento morreu. São as perguntas que movem a vida. Você precisa ser curioso. A curiosidade, ela tem um caso de amor com a vida plena. E dentro do campo da psiquiatria, ele vai dizer assim que você não é curioso sobre algo que você não tem um conhecimento prévio. Então, se você diz assim, nossa, você sabia que os logaritmos dentro da matemática descobriram um negócio muito interessante? Eu vou dizer assim, nossa, não acho nada interessante. Por quê? Porque meu conhecimento de matemática é muito raso, é do 2º grau. Quanto mais você sabe sobre algo, mais você quer saber. Mais curiosidade você tem. A gente não tem curiosidade do nada. A curiosidade, ela não cai de paraquedas na nossa vida. A curiosidade, ela precisa ser incentivada. Então, muitas vezes eu não tenho curiosidade de saber mais sobre os meus sentimentos porque eu nunca fui iniciada nisso. Se você tem um amigo que começa a colocar coisinha na sua cabeça e você começa a se perguntar mais sobre você, isso te ajuda muito. Se você inicia a terapia... Se você começa a leitura de um livro, então quanto mais você vai sabendo sobre algo, mais perguntas você vai tendo sobre aquilo. Então é importante ter curiosidade. E quando a gente não entra em contato com os nossos sentimentos, quando a gente não tenta lidar com a nossa dor, quando a gente silencia a dor, ela vai escapar em algum momento. E a gente vai descarregar ela. Ou sobre as pessoas, ou sobre a gente mesmo. E são duas coisas que vão ser ruins. Então, ou você trabalha lá na sua empresa, você é líder, você é chefe, você acaba descarregando numa crítica dura. Ou, muitas vezes, você... num comentário meio ácido. Porque, na verdade, você não resolveu os seus demônios, você não resolveu os seus BOs, e você está lá, não lidando com as suas questões, e você, quem sabe, o ambiente ao seu redor está sofrendo. Você se torna uma pessoa reativa. E muitas vezes tem alguns tipos de lugares que meio que você normaliza isso. Então, dentro da hierarquia chefe e funcionário, é normalizado que você pode tratar mal o seu funcionário. Mas, na verdade, você vai estar quebrando. O funcionário vai lá triste, o colaborador vai triste para trabalhar para você. Dentro das igrejas também, às vezes você está lá pisando em ovos, porque a pessoa não resolveu as suas coisas, é um negócio que você fala, já explode, já. E como que seria se a gente pudesse sentir, se a gente lidasse, se a gente não tivesse medo? E eu sei que a gente tem medo de lidar com as nossas questões, porque o nosso corpo e a nossa mente, ao invés de lidar com aquilo que é difícil, a gente quer fugir, a gente quer congelar, a gente quer não lidar com. Só que ou a gente descarrega isso, como eu falei, nas pessoas, ou a gente descarrega na gente mesmo. Então, o uso de álcool, o comer compulsivo, ou muitas vezes coisas que são boas, tipo trabalho. Mas você vai lá e você começa a querer preencher cada minuto do seu dia com trabalho. E daí as pessoas vão achar muito bom, nossa, está sendo muito produtivo, mas você não tem um minuto de silêncio para você entrar em contato com você mesmo,
para você pensar naquilo que está acontecendo com você. Então você vai lá e enche de trabalho e não pensa sobre você. A Brené, ela vai dizer assim que não tem como você... Quando você escolhe se entorpecer e não lidar com a dor, ela coloca uma frase que eu acho forte. Ela diz assim, não tem como escolher. Ao entorpecer o que é sombrio, o que é luminoso também fica embotado. Então, quando você usa o álcool, por exemplo, para amortecer a sua dor, você também impede a sua capacidade de sentir alegria. Quando você escolhe não ser vulnerável nos seus relacionamentos amorosos, você também é impedido de ter uma conexão que seja verdadeira. Então a gente fica tentando ali não sentir uma coisa e a gente tem milhares de coisas para tentar se preencher para não sentir, e acaba se tornando a geração que a gente vive hoje. Depois de muitos anos estudando sobre esse tema, ela coloca uma afirmação que é muito forte. Ela diz assim: somos os adultos mais endividados, obesos, medicados e viciados da história humana. A gente busca os vícios para não ter que lidar com a nossa dor, sendo que isso não vai resolver, isso vai causar danos para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele vai dizer assim: olha, ou você para de armazenar, para de descarregar em mim isso, ou eu paro você. Tem uma hora que o corpo cobra um preço, porque uma hora você vai ficar com insônia, uma hora tem gente que tem problemas digestivos, então você vai ter várias questões de dores crônicas, de ansiedade e depressão. Eu sei que a ansiedade e depressão tem questões biológicas que você não controla, mas uma dor não resolvida, uma mágoa que está ali sendo armazenada, também vai levar esse mesmo caminho. Então, e eu sei que existem emoções hoje que são artificiais. Eu gosto muito de assistir filme com meu pai, né? E o meu pai tem um gosto muito peculiar para filmes. Ele, assim, a gente está assistindo um filme, se nos 15 minutos, ali, nos 5 primeiros minutos, não morrer 15 pessoas, não é um filme bom. Porque tem que morrer ali muita gente e o filme é dinâmico. Então, essas emoções artificiais, a gente vai ter ali reality shows, a gente vai ter filme que morre, que acontece coisas absurdas, e a internet cheia de histórias exageradas para tentar que a gente sinta alguma coisa. A gente precisa sentir alguma coisa para a gente não sentir o que a gente precisa sentir. Então, o que será que a gente está querendo fugir de sentir? A gente está tão amortecido, a gente está tão anestesiado, a gente está fugindo tanto porque a gente não quer lidar com o que a gente precisa realmente lidar. Quando faltam informações, a gente quer preencher essas informações. A gente se conta histórias, e isso é normal acontecer. Só que a gente precisa cuidar com essas histórias que a gente conta para a gente mesmo. São histórias familiares que a gente se conta desde criança. Aconteceu uma coisa e eu já invento uma solução. E o cérebro gosta muito disso, porque o cérebro não gosta de incerteza, o cérebro quer uma solução rápida. Então, essa solução rápida, ela não precisa ser verdade. Ela só precisa me dar uma resposta. Porque minha mente gosta disso. E a gente se acostuma a andar por alguns caminhos mentais e a se dar respostas. Aconteceu uma situação ali, eu já falo assim, porque a culpa é dela. Aconteceu uma coisa, porque realmente eu não presto, eu sou horrível. Então eu não preciso pensar sobre o que eu estou sentindo, é só eu sempre me contar a mesma história, que eu sou uma pessoa horrível, que eu sou insuficiente, porque eu sou burra mesmo. Então, que história que você tem contado para você? Que história eu tenho contado para mim? Porque ninguém gosta de mim. São histórias que eu estou muito acostumada a contar. Essas histórias a gente usa elas como álibi. Porque eu não preciso lidar, não preciso passar tempo. Eu uso para me deixar num papel de vítima, mas a que custo? Qual é o custo que a gente paga por ficar eternamente no papel de vítima ou de herói injustiçado? Eu vou ficar como Caim, não me desenvolvendo, querendo resultado rápido, uma história rápida que eu criei na minha cabeça. E com isso eu perco meus relacionamentos, eu cometo loucura, e eu perco de conhecer mais sobre o meu Deus, sobre o meu irmão, sobre mim mesmo. Eu perco o viver, a vida diminuída. Quando eu resolvo acreditar
em histórias rápidas e não me desenvolver com o meu irmão, comigo mesma, com o meu Deus. Eu não preciso aceitar as histórias que eu conto sobre mim. Eu sei que eu tenho alguns de vocês que eu acho que aguentam muito a confusão mental, porque me segue no Instagram, né? Então você vê lá, tem coisa da Bíblia, daí tem coisa de meme de humor duvidoso e tem meus treinos. Daí tem lá, daí vocês viram que de alguns meses, um ano para cá, eu tenho postado muito treino. Eu tenho uma doença que se chama obesidade. Então, independente do peso que eu estiver, do tamanho que eu estiver, eu carrego essa doença comigo. Então, não é sobre quantos quilos eu estou, ou que agora todo mundo tem que ser magro, não é sobre isso. Se eu estiver andando no shopping e você estiver comendo pastel, você não precisa esconder o pastel de mim. Você pode me chamar para comer o pastel. Não me chame para comer hambúrguer, porque eu sou vegetariana. E também, eu não vou agora passar aqui nos cultos e dizer, gente, eu trouxe aqui para vocês agora um brigadeiro fit. Olha, fica igualzinho, gente. Você mistura whey com leite em pó. E agora o segundo culto, gente, aqui ó, lasanha fit, whey, leite em pó. Maravilhoso, é o mesmo gostinho. Não é sobre isso, porque obesidade é uma doença metabólica crônica, progressiva, que entremeia muito a minha vida há muitos anos. E quem tem essa doença e carrega ela, é bem difícil a vida, assim. Porque é diferente quando você come uma pizza com seus amigos e você celebra a vida e você está ali feliz porque é uma pizza de fermentação natural, é porque tem o croque da pizza e você está feliz porque você está comendo e comer é bom e comer é maravilhoso, do que você comer algo de delivery rápido que nem sabor tem, mas você está comendo porque comer é a única coisa boa que vai ter no seu dia porque o seu dia foi ruim. E você nem sente, você nem sabe por que você está comendo. Eu não quis ter essa segunda história mais. Eu sempre me contei essa segunda história. Eu posso ter uma história diferente. Eu posso escolher ter uma outra relação com a comida hoje. Não estou dizendo que eu vou ser palestrinha agora, gente, vamos comer, né? Como eu expliquei para vocês. Mas eu posso contar uma outra história sobre mim. Eu não preciso aceitar outras histórias que eu vivi. Descarregar o meu dia, as minhas emoções e entorpecê-las não me fez bem. Atrasou alguns anos da minha vida, me fez mal, me fez muito mal. Fez mal para as pessoas que estavam perto de mim. Você pode escolher ter uma história diferente. Você pode escolher lidar com as suas emoções de maneira diferente. Você pode escolher ter uma conversa hoje com Deus. E Ele vai sentar perto de você e vai te perguntar: por que teu semblante caiu? Por que você está irritado? O que você está sentindo? Você não precisa fugir. Você pode abrir o seu coração e se despir para o seu Deus e conversar com Ele. E dizer: Deus, eu estou irritado mesmo. Não estou gostando do jeito que a vida está sendo. Não estou gostando do jeito que as coisas estão sendo. Eu acho que as pessoas pensam isso de mim. Eu não sei se estou certa. Você pode abrir o coração para Deus e Ele vai te ouvir. Hoje não é dia de fugir. Hoje é dia de você sentar com o teu Deus e falar o que você sente. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por ter liberdade de abrir a vida, de abrir o coração para a minha comunidade e também de aprender com as várias histórias que eu tenho contato. Eu tenho o privilégio, Senhor, de aprender com as histórias que aqui são contadas, com as vidas, Senhor, que aqui eu tenho tido contato. E, Senhor, cada história aqui são pessoas diferentes, são vidas diferentes, são histórias diferentes que são contadas. Que o Senhor continue ajudando a cada um de nós a escrever a própria história, tomar as decisões que são necessárias, mas nos ajude, Senhor, a tomar essa difícil decisão, que é de não fugir dos nossos sentimentos, mas a pensar sobre aquilo que estamos sentindo. E, quando necessário, saber como pensar diferente, saber como dar a volta por cima, saber como lidar com a dor, como lidar com a angústia, saber como lidar com as irritações,
como lidar com aqueles que amamos. Nos abençoe, nosso Deus, nos ajude a lidar com as nossas dores. Abençoe a nossa família, abençoe os nossos queridos, abençoe a tua comunidade. Em nome de Jesus, amém. Na sombra de outra madrugada, o teto interrompe o sono. Um choro de final de estrada, a dor de quem não vê retorno. Eu oro e falo quase nada. Perdoa quando eu te questiono. É que eu só tenho a ti, Jesus. Na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha, a culpa me aponta o dedo e a alma ousadamente sonha e clama ignorando o medo, até que a graça se imponha e eu só tenho a ti. És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara, aquele que se suja inteiro pra me estender a mão, aquele que me traz pra casa, o único que não me larga, Jesus. A sombra de outra madrugada, o teto interrompe o sono. Um choro de final de estrada, a dor de quem não vê retorno. Eu oro e falo quase nada. Perdoa quando eu te questiono. É que eu só tenho a ti, Jesus. Na solidão do meu segredo, no pódio da minha vergonha, a culpa me aponta o dedo e a alma ousadamente sonha e clama ignorando o medo, até que a graça se imponha e eu só tenho a ti, Jesus. És aquele que não abandona, aquele que não vira a cara, aquele que se suja inteiro pra me estender a mão, aquele que me traz pra casa, o único que não me larga, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. E eu só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti. Eu só tenho a ti, Jesus. E eu só tenho a ti, Jesus. Eu só tenho a ti, Jesus. Só tenho a ti. Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigada de estar com a gente nesse sábado. A gente espera você na próxima semana.